Olá, bem-vindos, bem-vindas todos a mais um podcast da UVESC. Eu me chamo Aline Rene, sou host desse podcast e tenho convidadas aqui para apresentar para vocês hoje aquelas mulheres que nos inspiram e que fazem a diferença na vida delas, na vida de suas famílias e também nas instituições a quais elas representam. Estarão comigo hoje Marcilei Vinhati, ela que foi reeleita presidente da UVESC, também é vereadora lá no município de Chapecó. Muito bem-vinda, Marcilei. Muito obrigada. E obrigada por compartilhar essa mesa de conversa com a Luciane também, nossa presidente do sistema, presidente não, reitora e presidente do sistema CAF, professora, uma mulher incrível, aí, uma das lideranças expoentes de Santa Catarina. E ter a experiência desse podcast, né, Aline, que é inovador aqui na UVESC. Começamos para justamente dar visibilidade para a sociedade do que a gente tem discutido aqui nos nossos seminários. Muito importante o espaço, parabéns pela tua coordenação. Obrigada, Marcilei. Lembrando que este espaço é uma parceria com o Sebrae, que também estarão conosco em algum destes podcasts, então acompanhe aí todos eles para que você também fique por dentro daquilo que o Sebrae tem para te oportunizar, vereador, para que você leve lá para a tua cidade também. Conosco também está Luciane Bizignon Sereta, ela que é presidente da CAF e reitora da Unesc, enfermeira, doutora em Ciências da Saúde e docente. Atua como pesquisadora no mestrado profissional em saúde coletiva, também é conselheira titular do CIES Santa Catarina e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Gestão Universitária da Unesc. Seja muito bem-vinda, Luciane. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito privilegiada de participar de um momento como esse que antecedeu a esse podcast, com mulheres vereadoras, dentre homens vereadores, dialogando o espaço das mulheres e ao lado dessa mulher que é uma referência para nós todas, né? Sobretudo pelo trabalho que desenvolve junto ao VESC, colocou o VESC no conhecimento da sociedade civil organizada, do lugar que nós ocupamos. A gente observa esse protagonismo da Marcilei, uma mulher inspiradora. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para iniciar essa nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para vocês um pouco mais pessoal, se me permitem. Quais foram os desafios, quais são os desafios para vocês, enquanto mulheres, para irem até o mercado de trabalho, até a política, até esse trabalho de grande escalão, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Olha, eu sempre quis estudar. Então, assim, o meu maior desafio, o meu maior desejo foi sempre buscar educação. Em momentos, quando ainda na juventude, isso era uma distância muito grande, né? Distância física e distância de oportunidades também, né? Meus pais tinham limites de enxergar a educação para além daquilo que eles tinham acessado de educação. Mas eu fiz uma trajetória na educação, eu fiz graduação em pedagogia, depois eu fiz 3 especializações na área de educação, na gestão de ensino superior, e fui fazer mestrado, doutorado, voltei para a universidade que eu era técnica, então como professora, e sempre participei de partido político, sempre tive atuação partidária. E nessa caminhada de vida comunitária, liderança de bairro, de associação de moradores, de igreja, junto com a experiência de professora, de alguém que estava no movimento da educação, eu acabei me tornando candidata a vereadora. E aí, 4 mandatos consecutivos. Hoje eu sou a mulher com mais mandatos consecutivos na minha cidade. E os desafios, eles não dá para localizar eles num determinado ponto. Nós enfrentamos desafios o tempo todo. O desafio para entrar, o desafio para se consolidar e o desafio para permanecer. E muitas vezes o desafio vem pelas dificuldades em querer desistir, né? Pelas dificuldades que a gente enfrenta. Mas, ao mesmo tempo, a caminhada ela vai trazendo pessoas, agregando conhecimento, agregando a capacidade, maturidade para lidar com as dificuldades. E a gente vai se tornando mais fortes. Então, eu me sinto uma mulher. Às vezes as pessoas falam, Lu,
Marcele, como tu é corajosa. E eu penso assim, meu Deus, mas da onde que vem isso? Deve ser uma coisa de Deus. Porque eu estou sempre buscando sossego, mas quando eu vejo, eu estou no meio da maior confusão. Que assim, como é que isso aconteceu comigo, né? Mas são múltiplos desafios. Eu considero que são múltiplas oportunidades também. Maravilha. Obrigada. Bom, desde muito cedo eu soube que eu queria ser professora, tá? Então, sou de uma família de educadoras e tenho essa influência muito forte em toda a minha trajetória. E trilhei a minha trajetória acadêmica. Primeiro fiz enfermagem, porque queria cuidar das pessoas, depois fiz administração de empresas. Então, hoje, a minha trajetória ela se consolida mais na gestão, até, né? Porque é o que eu acabei escolhendo fazer dentro da educação. Vim numa trajetória dentro da universidade, estou há 30 anos na universidade, sempre com cargos, com funções de gestão, e sempre, eu dizia há pouco, sempre aquela que foi a primeira mulher a ser a coordenadora, a primeira mulher a ser a diretora, a primeira mulher a ser a pró-reitora, e em 50 anos a primeira reitora, né? Estou no meu terceiro mandato agora, reeleita agora há pouco, com a nossa Marcilei aqui. Do mesmo modo, com a presidência da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, que reúne aí 14 universidades em Santa Catarina também, né? A primeira mulher, estou no meu segundo mandato agora. Então, essa trajetória, do ponto de vista pessoal, ela é permeada por escolhas que demandaram renúncias. Então, não é uma trajetória de flores somente. Ela é uma trajetória de muitos desafios, de muitas superações. Eu costumo dizer que a gente apanha muito, né? Porque quando você se sobressai, você se torna também um elemento que, para quem, sobretudo na política, porque se você se sobressai em outras áreas, naturalmente o objetivo é a política. E não é. Né? Não é. Ela dizia há pouco, eu quero ser feliz, eu sou feliz no lugar que eu estou, apaixonada por aquilo que faço. Mas muitas renúncias nessa trajetória, renúncias familiares, renúncias pessoais inúmeras, tá? Pelas escolhas que fiz e que encontro grande significado, encontro sentido, encontro propósito. As minhas lutas sempre são coletivas. Muitas vezes eu paro para pensar, mas por que eu estou metida nisso? Né? Eu vou dar o exemplo do programa Universidade Gratuita. Ele foi tão difícil, mas tão difícil. Né? Eu estive em 3 meses, 68 vezes na Assembleia Legislativa. Os deputados já não conseguiam mais olhar para mim. Né? Mas eu coloquei aquilo como um propósito. E muitas vezes nessa caminhada eu pergunto, mas por que eu estou fazendo isso, né? O que eu vou ganhar do ponto de vista pessoal? Não, mas aí eu me descobri que não, mas não é para mim. O que me faz feliz, eu tenho que a vida pode me dar que me faz feliz, né? Agora, o que me faz feliz são essas conquistas coletivas que impactam na vida das pessoas. E no meu caso, na vida dos estudantes, né? Que batem a minha porta todos os dias. E porque vejo a educação como a única, não uma das, a única forma de desenvolvimento humano, social, econômico. Ela transforma a vida e transforma os territórios por meio das pessoas. Então, todas essas iniciativas, elas me chamam. Como diz a Marcele, mas eu estou procurando paz, mas por que eu estou no meio da confusão? E eu te ouvindo, talvez esse seja um traço da mulher que assume posições de liderança, porque é uma multiplicidade de coisas que a gente precisa dar conta. Né? Mas eu também quero paz. Eu digo isso todo dia, eu quero ser feliz. Mas por que eu estou no meio dessa confusão? O meu marido falou, quando acabou a eleição lá em outubro, eu falei assim, ó, essa foi a última. Claro. Eu não vou mais. Agora, semana passada ele me disse, cadê aquela história lá de ser a última? Naquele ano. 4 meses depois eu já estava em outra eleição. É sobre naquele isso. ano. É sobre isso.
tu te tornas meio que visita na tua casa, tu te torna, né? O teu turno de trabalho ele não começa e não termina, ele é uma coisa contínua, é uma multiplicidade de coisas que vão chegando e você vai pegando, porque assumindo, porque te vê naqueles lugares. Então, acho que um pouco essa característica a gente tem que pensar sobre isso, vamos estudar isso, né? Enfim, hoje também sou cientista, né? Pesquisadora, é uma das coisas que é um dos lugares que mais me definem. E esse também é um lugar interessante porque as mulheres sempre estiveram na base da ciência, mas o nome da publicação era sempre masculino. Entendeu? Do coordenador do grupo. Então, eu coloquei isso como desafio na minha vida também. E, nesses últimos 3 anos, eu fui a pesquisadora mulher de maior produção científica em toda a nossa rede ACAF. Né? 15, 16, 17 que legal. publicações anuais altamente qualificadas. Mas coloquei como objetivo, projeto de vida. Eu preciso dizer que é possível as mulheres. Né? Preciso dizer que mesmo assumindo funções de gestão do jeito que a função de gestão nos convoca todos os dias, preciso dizer que é possível. Claro que não preciso te dizer que os sábados, os domingos, os feriados são no laboratório, né? Mas é uma escolha de um propósito coletivo que eu me coloquei. Mas, como eu te digo, é muita renúncia para algumas escolhas, mas que te dão muito prazer. Sim, eu acredito que é como mulheres, como vocês, como nós, que a sociedade tem evoluído tão rapidamente também, por vários motivos, cada um na sua área, da sua maneira. E percebo também que muitas mulheres acabam competindo com outras mulheres, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu liderava até pouco tempo atrás um grupo de mulheres. E ali a gente pôde perceber assim que há sim um desejo genuíno entre elas, entre nós, de que a gente possa se dar a mão, se cumprimentar, se unir. Mas o que acontece ali no meio que às vezes há um rusco, assim, há alguma dificuldade? Vocês já passaram por algo parecido com isso, assim, que enfrentam essas barreiras de mulher com mulher? Eu tenho trabalhado muito isso em todos os espaços. Onde está uma mulher, eu lá estarei para apoiá-la. E se eu não puder apoiá-la, é a ela que eu vou dizer o motivo, e não à sociedade, né? Agora, isso é um trabalho pessoal que você tem que fazer. Eu avalio que a competitividade, o espírito competitivo, ele é importante. Quando eu olho para a Marcilei, eu quero ser como ela, porque ela é uma inspiração minha, eu quero ser como a Marcilei. Então, eu quero... É uma competitividade contigo mesmo, né, com os teus propósitos. Agora, quando é para fragilizar outra mulher, minimizar o seu potencial, diminuir o seu tamanho, a sua referência, isso é entristecedor. E avalio que nós, como mulheres, temos essa incumbência de constantemente nos posicionar contrariamente a isso de modo muito veemente, né? Então, eu tenho ocupado um pouco esse lugar de onde falo, dizer: sejamos mulheres que validem outras mulheres. E quaisquer escolhas das outras Exato. mulheres. Eu acho que essa é a verdadeira sororidade. É quando tu respeita a escolha da outra, seja ela qual for. Dizendo, eu sou felicíssima sendo a dona de casa, cuidadora do meu lar. Mas que ótimo! Exato. Eu tenho que validar isso nela, porque é um desejo dela. É isso que a faz feliz. Agora, se encontra, né, duas... Como é que eu vou nos definir? Duas prof, é isso, como nós, assim, aguerridas, vamos lá. Exato. Que o mundo precisa da gente também. Ser o melhor que puder onde estivermos, né? Isso. Eu concordo com a opinião da Prof. Lu. Eu só tenho restrições, que é do ponto de vista mais, vamos chamar de ideológico. Eu não tenho tolerância a nenhum indivíduo, seja homem ou mulher, que seja preconceituoso, que seja racista, que seja, sabe, homofóbico, qualquer coisa que na sua condição de gênero denigra outros seres humanos. Né? Perfeito. Isso é uma coisa que eu não tolero. Assim, não importa se é mulher ou se é homem. Se for mulher com práticas nesse nível, não tem meu apoio. Então, assim, a questão de gênero, ela precisa ser percebida também como um lugar de posicionamento em defesa
da humanidade de modo geral, Direitos, né? E não da degradação da humanidade, dos direitos fundamentais, né? Então, eu acho que por aí, assim. Agora, de modo geral, eu estou com mulheres. Estou com mulheres porque, assim, é o entusiasmo que a gente pode dar, né? É aquela força. Ontem na disputa tinha mulheres na outra chapa. Hoje a pessoa, quem eu mais queria encontrar para dar um abraço de manhã eram as mulheres da, né? Porque assim, disputa saudável, democrática, corajosas. E uma Elas construção para o fizeram uma coletivo. opção, elas não fizeram, ela não foi uma coisa assim, eu não quero votar em mulher. Aham. Foi um movimento que elas fizeram, do grupo que eles tinham. Isso é legal, sabe? Isso merece respeito. É. Isso é outro nível de aproximação, de apoio a mulheres. É tua adversária, não está pensando como você, mas defende a democracia, participa dos processos de forma decente. Tá, Ajuda a ampliar o olhar, tá no então. jogo. Eu acho que Ótimo. esse é o olhar, né? Me ajuda então a enxergar o teu lado, Com né? Para que a gente certeza. possa ampliar o Eu lugar. gosto muito de conversar com quem pensa diferente de mim. Exato. Muito, muito, muito. Estamos com o horário aqui apertado. Duas Uma professoras, pena, né? uma pena. Falam bastante. Mas para que a gente possa nos encaminhar já para a parte final aqui desse podcast, considerando esse pouco tempo que temos, gostaria que vocês deixassem aqui um conselho, se fosse possível, para aquela mulher que te olha com admiração, assim, aquela moça que está começando ali na vida pública ou no trabalho parecido com o teu. O que você diria para elas? Assim, por onde? Qual é a sugestão? Eu não acho que tenha um protocolo, né? As pessoas, os indivíduos são diferentes uns dos outros e cada um tem o seu movimento, né? Mas o que eu diria? Não desista, persista, resista, sobretudo, porque há inúmeras oportunidades de recuo, há uma força centrípeta, eu diria, que até maior para nós mulheres, sem dúvida nenhuma, que te convoca a recuar, que te convoca à posição de subalternidade, subserviência, sabe? Mas resista, siga firme com coragem, tenha conhecimento das suas pautas, tenha pautas claras, saiba onde você quer chegar, identifique as suas dificuldades e busque corrigi-las, estabeleça o diálogo como o elemento aglutinador de forças e não o embate. Eu gosto do debate, eu não gosto do embate, né? Fujo do embate. Mas do debate, me convide que eu estou. Então, avalie o que eu diria isso. Resista, persista, siga firme, defina objetivos e vamos juntas. Obrigada. E como disse a Marcilei, eu quero reiterar, porque essa fala dela foi muito importante. Sem preconceito. Né? O preconceito precisa ser combatido em todos, aí sim, combatido em todos os lugares, né? Bom, eu não tenho mais considerações, porque eu concordo com a fala da Lu. Foi perfeita assim na sistematização. Mas eu diria duas coisas: seja simples e seja autêntica. Eu acho que isso ganha o mundo, sabe? A autenticidade, ela ganha o mundo. Você é. Ser o que você é, do jeito que você é. Essa coisa dessa escravidão que a gente vive buscando no outro padrões que só te escravizam, só te adoecem, né? Então, essa autenticidade da gente como mulher, seja no lugar que ela ocupou, que ela quer ocupar, que ela vai ocupar, mas essa integridade, acho que a autenticidade traz integridade para a pessoa. Ela não vira um fantoche, uma coisa que não existe, algo só para prestar conta para o mundo. Eu penso que por aí a gente constrói um mundo melhor, assim, a participação das mulheres, ela vem para ficar, sabe? Para ficar, para equilibrar as coisas, para a gente, de fato, ter uma pegada mais humanizada na participação dos espaços, de modo geral. Muito obrigada, foi uma Obrigada honra também. ouvi-las, essa aula que tive aqui com as profs. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada pela mediação. Obrigada mesmo. Uma oportunidade, quando a gente fala, a gente também reflete. Né? Muito. Eu sempre gosto de Se ouvir. eu gosto de refletir sobre as coisas que escuto e que falo. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada também. Agradecemos também você que nos acompanhou neste podcast
Em breve teremos mais um episódio do podcast da UVESC, então eu espero você no próximo.